o que também atrapalha, né? A dificuldade que a grande maioria das pessoas tem de escutar o que o outro tem a dizer. O que é que o meu parceiro ou minha parceira, o avô ou a avó, quem esteja desalinhado com a minha forma de pensar, tem a dizer? Eu tenho paciência de escutar para depois pontuar? Às vezes as pessoas elas atropelam o que o outro está querendo pontuar. Então, existe um atropelamento na comunicação e aquela pessoa ela não se sente compreendida. E quando a gente não se sente compreendida, normalmente a gente se fecha. Isso é natural de todo ser humano. Se uma pessoa, se eu converso com alguém e eu não tenho oportunidade de explicar, de falar, de argumentar, provavelmente eu vou perder o interesse também de escutar essa pessoa. É natural, né? Se o outro não me escuta, é muito mais cômodo para mim também dar uma desculpa de, poxa, fulano não me escuta, eu também não vou escutá-lo. Fica por isso. Então, as pessoas que estão aplicando uma educação consciente, elas precisam trabalhar a escuta. O que normalmente acontece é que as pessoas que já estão aplicando, elas querem somente que os outros escutem o que ela tem para dizer. Escutem o conteúdo que ela aprendeu, as técnicas, o resultado e tal e tal. Mas tente exercitar a escuta, né? Tente reconhecer atitudes naquele outro ou comportamentos naquele outro que até foram legais, porque a gente passa despercebido. Passa tão despercebido que isso é por um prisma que normalmente nós costumamos ter para as coisas. A gente foca muito em pontos negativos, mas nos pontos positivos a gente tem um pouco mais de dificuldade de reconhecer e de observar. Os negativos parece que brilham, fica muito mais intenso para a gente vai, olha, incomoda e fala. Mas quando a gente olha um comportamento e uma atitude ok, beleza, muito boa daquele parceiro, daquela outra pessoa, e a gente deixa para lá, não, foi legal, mas também não pontua, a gente deixa de reconhecer. E é muito importante a gente reconhecer no outro os pontos que a gente e os comportamentos que a gente acha legal. Então, se por exemplo, vamos supor que você é casada, você é uma mulher casada, enfim, tem um seu parceiro, e o seu parceiro, ele abomina. Ele não gosta, ele é totalmente contra, ele vai em um caminho completamente contrário que o seu. E aí, em um determinado momento, ele tem uma atitude, às vezes atitudes de autocontrole, que observou que, poxa, olha, nesse momento aqui ele poderia ter explodido, ele não explodiu. Olha, como que ele conseguiu isso? Que legal, né? Ou então ele teve uma escuta mais atenta, ele teve um pouco mais de paciência com a criança, atitudes, né, que tenham a ver um pouco de uma relação com uma educação consciente, uma educação participativa, reconheça isso no outro. Não deixe de pontuar e reconhecer. E dizer que você viu, que você observou. Poxa, que legal. Talvez eu, que se tivesse naquela situação, tivesse explodido, mas você, ó, manteve super a calma. Quando você leva aquilo que você observou para o outro, a pessoa ela se sente mais empoderada e com uma vontade de fazer novamente aquilo e de tentar se desafiar a conseguir o mesmo resultado, tá? E isso é um outro ponto, que é o empoderamento do outro. Quando a gente empodera no outro a capacidade assim, de conseguir realizar alguma coisa, ou de autocontrole, ou de utilizar alguma ferramenta, quando a gente empodera e reconhece aquilo no outro, a gente dá um crédito de que, olha, eu confio em você. Eu sei que você consegue. Olha, naquele dia que você tinha tudo para explodir, você não explodiu. Poxa, que legal. E aí você pode até colocar o seu exemplo, assim, olha, não sei se eu teria o mesmo autocontrole que você teve. Legal, que bacana. Então, quando você vai empoderando esse outro, essa pessoa ela tem mais vontade, ela tem mais desejo de conseguir novamente aquilo. Então, é um outro ponto que as pessoas que desejam trabalhar com algum familiar que não esteja entendendo,
é reconhecer no outro as coisas boas, né? É martelando naquilo que não está prestando na educação, que aquilo que não é legal na educação. Não precisa vocês focarem no que não vale, o que não é interessante. Foquem no que aquela pessoa já conseguiu fazer, do que ela já, às vezes, intuitivamente, sem nem técnica nem nada, ela executou algo de uma forma que conduziu de uma, enfim, de uma forma muito boa, de uma forma plena. Então, reconheça, empodere as pessoas, tá bom? Tem algumas pessoas que me mandam perguntas se isso é uma pergunta, inclusive, recorrente. Se pode causar alguma confusão na cabeça da criança quando pais estão um conduzindo de uma educação consciente, o outro com uma educação punitiva, rígida, autoritária, se isso não gera uma confusão na cabeça da criança. Gente, eu acredito que não gere. Sabe por quê? Porque quando nós trabalhamos com uma disciplina positiva ou com uma educação participativa, a gente estimula na criança o desenvolvimento da inteligência emocional. Então a gente propicia na criança indiretamente que ela tenha que ela seja resiliente, que ela desenvolva habilidades de vida, que ela seja uma criança que ela respeite, que ela saiba respeitar outras pessoas, né? Ela mesma também como sujeito, os pais ou outras pessoas. Então, quando a gente estimula, quando nós estamos num processo de estimular na criança habilidades boas, habilidades positivas, né? Não são confusões de valores, não são confusões de rotina, nem de nada, mas a gente está desenvolvendo habilidades de vida, isso não gera confusão. Isso não vai gerar uma confusão na cabeça da criança. Agora, quando existe um desalinhamento em rotina, um desalinhamento numa organização de uma forma geral, aí sim gera confusão na cabeça da criança, né? Então, se uma mãe fala assim, a criança, existe um combinado que a criança tem que dormir 7 horas, o pai, não, vou deixar, agora a criança só dorme 10. Aí realmente gera uma confusão. A criança vai ficar assim, ó, 7 ou 10? Eu não entendo. Isso sim gera confusão. Mas aplicar a disciplina positiva ou qualquer outra ferramenta de uma educação consciente ou educação participativa, mesmo com alguns familiares não entendendo ou não aplicando, isso não gera confusão na cabeça da criança. Pelo contrário, isso ajuda, inclusive, a criança a lidar com os desafios com essas outras pessoas.